Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis 24. Aqui nós vamos falar sobre Isaac e Rebeca, né? Como que Abraão escolheu a esposa para Isaac. Na verdade, ele enviou um servo para fazer essa escolha por ele, porque ele já era de idade muito avançada. E a partir do versículo 1, nós vamos ler essa história e ela diz assim: Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ele disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens. Bom, se era um servo antigo e estava na casa já há muito tempo, né, e se manteve por muito tempo assim, já administrando os bens da casa, significa que era um servo de confiança, de muita confiança de Abraão. Aí o texto continua: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, o meu filho. E o servo perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que prometeu sob juramento que daria esta terra à minha descendência, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser acompanhá-lo até aqui, você está livre desse juramento a mim, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e lhe fez um juramento sobre essa questão. Então aqui a gente vê um juramento, como quase um pacto aqui entre o servo e instruções, porque ele não queria de modo algum que o filho se envolvesse com aquelas mulheres daquele local, já instruído pelo Senhor que aquele povo teria que sair daquela terra. Era um povo idólatra, né, e ímpio todo o tempo. Então Abraão, como tinha esse relacionamento com Deus, era obediente a Deus, não permitiria que seu filho casasse com uma cananeia. Então ele não tinha idade suficiente para fazer uma viagem muito longa, enviou esse servo de sua confiança e fez ele jurar de uma maneira bem comprometida em trazer uma esposa que fosse à altura das exigências que o Senhor nosso Deus fez para aquela época. Então o servo pegou 10 camelos do seu senhor e também aquilo que o seu senhor tinha de melhor e partiu para Aram-Naraim, indo em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que fica fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abrão, dá-me neste dia êxito e ser bondoso com meu senhor Abrão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me a beber, e ela responder, bebe, também darei água aos seus camelos, seja a que escolheste para o teu povo, seu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Aqui tem no começo da oração, tem um fato importante, né? Porque ele não ora como se fosse ele um servo do Senhor. Ele ora dizendo assim: Senhor, Deus do meu Senhor,
não como se Deus fosse senhor dele, mas como o Deus do patrão dele, do chefe dele, né? E pedindo para que o Deus do chefe dele tivesse bondade, derramasse bondade sobre ele, para que ele pudesse cumprir a missão, mesmo ele não sendo servo. Ele está ali pedindo para o Deus de Abraão abençoá-lo e pede sinal. Eu acredito na minha cabeça, tá? Que ele deve ter visto e aprendido isto com Abraão. Abraão deve ter pedido algumas vezes sinais para Deus. E como o servo que era muito próximo, muito de confiança, observou isso na vida de Abraão. E no momento que ele precisou disso, ele usou. De tanto ver, aprendeu a pedir sinais do Senhor para poder cumprir o propósito pelo qual ele foi designado, que era trazer uma esposa para Isaac. E assim foi, ele fez essa oração. E antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, que trazia no ombro um cântaro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era mulher de Naor, irmão de Abraão. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, dá-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela. Tirou rapidamente dos ombros o cântaro e lhe serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os camelos até saciá-los. Não é fácil você dar água para um homem, é muito fácil. O difícil é dar água para o camelo. Ele estava com 10. Eles bebem água muito rápido e uma quantidade muito grande, litros e litros e litros de água, enquanto ela enche para que ela vai encher o segundo, esse já terminou de beber. Imagine. Então ela tinha que ficar indo e voltando rápido para dar água suficiente para 10. Tendo em vista que eles bebiam muito rápido, e ela deve ter se cansado muito nesse dia, porque é muito trabalho dar água para um camelo. E por isso que tem aquele ditado, né? Que a gente, bebe água igual camelo, porque a pessoa está bebendo muita água muito rápido por causa da sede. Assim é com o camelo. Então ela foi uma mulher que se cansou nesse dia de dar água para camelo. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem uma argola de ouro de uma beca para o nariz e 2 pulseiras de ouro de 10 ciclos. Então perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca teve com Naor. E ele respondeu. Ela respondeu. Depois acrescentou: temos bastante palha e forragem, bem como também para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor, que não deixou de mostrar bondade e fidelidade ao meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Aqui mostrando, adoração, já mudando o formato da sua adoração, que ele já começa dizendo: bendito seja o Senhor. Aí ele já adora com o próprio coração e começa a perceber que esse Deus é um Deus que responde os que são servos também. E assim o Senhor respondeu a oração dele conforme ele tinha feito, como nós vimos até aqui. E aí diz que a jovem correu para a casa de sua mãe e contou-lhe tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Então saiu correndo ao encontro do homem que estava junto à fonte, pois tinha visto a argola do nariz e as pulseiras no braço de sua irmã. E ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Quando lhe trouxeram comida, o servo disse: não comerei enquanto não disser o que tenho que dizer. Estava firmado em terminar
aquele propósito, para não deixar que outras coisas ao redor o distraíssem da missão para a qual ele foi incumbido. Porque às vezes, por a gente achar que a gente conseguiu o primeiro passo do propósito que a gente foi designado, a gente tem a tendência de se acomodar, relaxar e deixar as coisas agora fluírem e achar que está tudo concluído. Não é bem assim. A gente vê nesse texto que não estava tudo completo. Faltava ainda algumas partes para formalizar e para concretizar de fato este propósito que foi dado nas mãos desse servo. Então ele disse, não vou me distrair, não vou comer aqui agora. Primeiro eu vou cumprir o restante, porque ainda não está concretizado. Fale. Labão disse, fale. Então ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, a quem o meu senhor deu tudo quanto possui. O meu senhor me fez jurar, dizendo, você não buscará mulher para os meus filhos entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, no meu próprio clã, para buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor, e se a mulher não quiser vir comigo? Ele respondeu, o senhor diante de quem tenho vivido enviará o seu anjo com você e fará com que sua missão seja bem sucedida, para que você traga para o meu filho uma mulher do seu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento. Se eles se recusarem a entregá-la a você, só então você estará livre desse juramento a mim. Hoje, quando eu cheguei à fonte, eu disse ao Senhor, meu Deus, Abraão, se assim desejares, concede-me que a missão na qual seja bem sucedida. E aí ele fala da parte da oração dele, que se viesse uma mulher que ele pedisse água, desse água para ele, desse os camelos, ele seria o sinal de que essa mulher seria a esposa de Isaac. Ele contou isso para a família, como Deus havia respondido a oração dele. Ali, por exemplo, ele não usou só a cartada que ele tinha na manga, que era Abraão. Olha, eu estou aqui em nome de Abraão. Abraão é da parentela de vocês. Inclusive, a esposa que eu vi que vai ser esposa dele é ela, né? É a Rebeca, porque é filha do irmão dele. Ele não fez nada disso. Ele contou toda a história desde o começo, ainda contou da oração dele, por isso que ele sabe que a mulher que Deus separou para Isaac era Rebeca, porque além de tudo isso que Abraão tinha dito para ele, ele ainda tinha feito uma oração, pedido um sinal a Deus, e o sinal tinha sido mostrado, né? Então ele chegou com a autoridade, mas também chegou com um sinal de Deus, de que realmente aquilo que Abraão tinha dito era verdadeiro, e que aquilo que Deus tinha confirmado era verdadeiro, e aí as coisas começaram a ganhar forma. O projeto começou a ser, né, concretizado. E aí, então lhe perguntei, de quem você é filha? E ela respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então, por isso eu coloquei, né, argola no seu nariz, coloquei as pulseiras no braço e me curvei em adoração a Deus. E ele contou toda a oração como ele tinha feito sobre a bondade do Senhor, a adoração, a fidelidade de Deus. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está a Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do seu filho, do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Ou seja, eles viram que era tudo verdade, né? Porque o Espírito testificou que o que aquele homem falava era verdadeiro, era a vontade do Senhor se cumprindo, e que todos os sinais, que tudo que aconteceu desde a casa de Abraão até os sinais foram concretizados. Eles não tinham nada para dizer, igual dizer, nem a favor nem contra. Isso é verdadeiro. Pode levar ela, que nós entendemos que isso é do Senhor. Só um minuto. E quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então
O servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à mãe. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Então, ele depois deu os presentes que foi incumbido de dar, e só depois ele foi comer e beber e relaxar e ter certeza que agora todo o projeto estava concluído e que tudo ia bem na mão de Deus. E ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. E o irmão de Rebeca, porém, respondeu: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco. Então você poderá partir. Ele, porém, disse: não me detenham, o Senhor fez a minha missão ser bem-sucedida. Envie-me de volta e voltarei ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela: sim, quero. Respondeu ela. Eles despediram de Rebeca, a sua irmã, com a sua ama, com o servo de Abraão e os que o acompanhavam. Abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, se torne mãe de muitos milhares, e que sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Nesse momento, nós vemos que existe uma certa tradição, né, sobre as festas que eles fazem, de despedida, de tudo. É uma cultura desse povo, de Israel. Mas, porém, existem momentos que determinadas coisas, mesmo sendo costumes ou hábitos, elas podem atrasar a promessa. Ela pode atrasar determinadas coisas que Deus tem para a sua vida e te trazer consequências negativas, claro. Né? Até mesmo se atrasa, até o percurso que ele ia fazer de volta para chegar lá, quanto mais, olha quanto tempo mais ele ia se atrasar. Então, Deus estava tão no controle que eles se decidiram ouvir a moça, né? Se ela queria ir, porque ele só estaria livre do juramento se a moça dissesse que ia ou se ela dissesse que não ia. Aí ele estaria livre. Então, faltava a última parte dela. E aí, no final, veio a palavra dela dizendo: sim, eu quero. Aí, pronto. Aí estava tudo concretizado, finalizado. E não tinha mais... Aí o servo entendeu que não tinha mais o que ele esperar. E aí todo mundo teve o mesmo entendimento e se despediram dela com uma bênção e ela partiu. Juntamente com a sua ama, né? Cuidava dela e se juntaram e foram. Aí depois, na chegada, né? Quando eles estão chegando, diz assim o texto: Isaac tinha ido a Beer-Lahai-Roi, pois habitavam no Neguebe. Certa tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela logo desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E é o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, a sua mãe. Tornou-a sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. E aqui a gente vê que de longe Isaac já tinha visto a sua promessa chegar. Mas ele ficou tão feliz e também não esperou chegar ali tão próximo. Ele mesmo já correu em direção à sua promessa. E os dois se amaram muito e depois a gente vai saber o restante dessa história nos próximos capítulos. Eu espero que você tenha recebido do Nosso Senhor alguma palavra. Se você tiver algum comentário, algo a acrescentar, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. E eu agradeço, então, a oportunidade de falar com vocês. E até a próxima. Tenha uma ótima semana.